Olá, rapaz. Hoje nós vamos refletir no tema Onde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? Nós vamos iniciar essa nossa reflexão lendo o texto que está escrito em João capítulo 11, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vou repetir. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós estamos vivenciando momentos extremamente difíceis. E certamente você já fez essa pergunta: onde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? A reflexão de hoje trata da história de uma família que passou por uma experiência assim, uma experiência muito dolorosa, muito difícil, uma experiência extremamente impactante e angustiante. E a partir desta experiência que esta família vivenciou, nós queremos fazer a nossa reflexão no dia de hoje sobre onde está Jesus quando as coisas ruins acontecem conosco. Nós vamos usar como texto auxiliar este livro do professor John Lennox, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um livro muito recente, muito bom, lançado pela CPAD, um livro que fala onde está Deus em um mundo com coronavírus. Onde está Jesus em um mundo com coronavírus? O professor John Lennox foi muito feliz nas suas colocações neste livro, que é um livro pequeno, mas um livro profundo, um livro que busca dar uma resposta para esse momento tão conturbado que nós enfrentamos e no qual nós estamos vivendo. Um momento que muitas pessoas estão, de fato, perdendo aquilo que possuem, né, os seus empregos, perdendo seus imóveis, perdendo o bem mais precioso que é a sua saúde, perdendo seus familiares, seus amigos. E hoje eu convido você, a partir da reflexão feita pelo professor John Lennox e pela Bíblia Sagrada, principalmente por esse trecho que nós vamos meditar sobre ele, que é o capítulo 11 de João, para nós entendermos isso. Onde está Deus em meio a toda esta confusão? O mundo tem hoje cerca de 767.422 pessoas mortas pela Covid-19, pelo coronavírus, por essa doença pandêmica terrível que se abateu sobre a humanidade. O Brasil hoje tem cerca de 106.523 mortos. E destas, 14.507 estão no Rio de Janeiro, aqui no nosso estado. Para que nós tenhamos uma ideia da fatalidade e da dificuldade e da dramaticidade que é ou que são essas mortes, as cidades de Erechim, no Rio Grande do Sul, de Tubarão, em Santa Catarina, e de São Pedro da Aldeia, têm
praticamente a mesma quantidade de pessoas mortas. Cada uma, evidentemente, Erechim, 105 mil, 106 mil, por aí. Tubarão da mesma forma, e São Pedro da Aldeia 104 mil. Então, se nós pensarmos em termos de pessoas mortas, essa fatalidade que ocorre no Brasil e no mundo é como se a cidade de Erechim, ou a cidade de Tubarão, ou ainda a cidade de São Pedro da Aldeia fosse totalmente dizimada. Não restasse nenhum habitante nessas cidades, pois esse é o número de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil. Uma fatalidade, uma tristeza. Mas como nós podemos reagir a uma pandemia sem perder a fé? É o que o doutor, professor, acadêmico, catedrático, professor John Lennox nos responde. De lá dos seus 70 anos de experiência, um homem muito capacitado e cristão, um homem de fé. Nesse livro que nós apresentamos. Como lidar com isso? Onde está Deus? Onde está Jesus? O professor John Lennox, ele começa a sua obra, começa o seu texto, falando da vulnerabilidade humana e que o mundo parou por conta desse ser microscópico chamado coronavírus. Da China, a Europa e as Américas, África, Ásia, Oceania, todos os países do mundo foram afetados por essa pandemia. Onde está Deus quando coisas ruins acontecem conosco? Onde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? O professor John Lennox, ele, além de mostrar e apresentar essa fragilidade da vida humana, porque por mais que o ser humano às vezes seja bastante arrogante e bastante prepotente na sua postura, o ser humano é frágil. Tem um autor presbiteriano, eu gosto muito, já de saudosa memória, Rubem Alves, que ele falava que o ser humano não é uma bolha de aço, mas sim uma bolha de sabão, algo muito frágil, que por inúmeras razões, de repente, o seu bem mais precioso, que é a vida, a saúde, vai embora. E nesse livro, o professor John Lennox mostra que nós já passamos por momentos como esse. Ele fala da peste antonina, que não há certeza quanto à doença que ocorreu, mas alguns falam que foi ou sarampo ou varíola. Essa peste antonina, que ocorreu entre 165 e 180 depois de Cristo, dizimou 5 milhões de pessoas no mundo inteiro de então. Depois, durante a Idade Média, entre 1346 e 1353, nós tivemos a peste negra, a peste bubônica, né? Devido à proliferação de pulgas transmitidas, cujo hospedeiro eram os ratos, e transmitiu essa doença terrível que matou entre 70 e 100 milhões de pessoas naquele período da história. Depois nós tivemos agora, no início do século XX, entre 1918 e 1920, a terrível gripe espanhola que dizimou entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, o presidente Rodrigues Alves, presidente do Brasil, foi uma das vítimas desta doença fatal. Depois tivemos agora, há pouco tempo, já no século XXI, entre 2005 e 2012, a pandemia do HIV ou da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida,
que também matou várias vidas. Cerca de 32 milhões de pessoas, né? Quem não se lembra daquele cantor, né? Que foi muito triste a doença, o Cazuza, né? A mãezinha dele, né? Se dedica ainda hoje nos projetos sociais, tentando ajudar pessoas que adquiriram essa doença. Muito triste. E é um filme muito interessante que relata o caso de um garoto entre 8 e 10 anos de idade. Um filme que nós podemos encontrar até no YouTube. O nome do filme, se eu não me engano, é Além... Vá para o além, ou vá para a luz, perdão, vá para a luz, vá em direção à luz, alguma coisa nesse sentido, que é a história de um menino, né? Uma criança que de repente também adquire o HIV, vírus da AIDS, e morre. Tristemente, era uma família de cristãos, morre de AIDS, né? Foi a primeira criança, se eu não me engano, é um filme baseado em fatos, né? Em história verídica, não é ficção, que fala desse menino que sofreu muito por conta do HIV que ele pegou. Até hoje não se sabe como aquele menino adquiriu isso, né? Essa enfermidade. E aí surge a pergunta, e o professor John Lennox ele coloca isso. A pergunta diante de uma catástrofe como essa, de uma dificuldade que as pessoas vivem, de tanta tristeza, de tantos sepultamentos, de tantos prantos, de tantas dores. Onde está Deus? Onde está Deus? E o professor John Lennox, ele continua a sua abordagem falando que para responder a esta pergunta, onde está Deus? Para responder a esta questão, é preciso que nós possamos compreender a cosmovisão fundamental, ou as cosmovisões fundamentais na atualidade, que vão alicerçar a percepção de mundo, de vida, de destino, de natureza, de sentido para cada ser humano. O que é cosmovisão? Cosmovisão é um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, existenciais, por questões de cunho religioso, espirituais, questões de cunho afetivo, né, vão determinar como a pessoa vê e enxerga o mundo. E basicamente, em termos de sistema de cosmovisão, nós temos 4 fundamentais, que é o teísmo, que encara a existência de um ser superior, divino, todo-poderoso, infinito e pessoal, criador de todas as coisas e que sustenta sobrenaturalmente o universo. As 3 principais religiões do mundo, judaísmo, islamismo e cristianismo, elas abraçam o teísmo, né? Creem na existência de um Deus pessoal. O segundo sistema de cosmovisão é o deísmo, que aceita a existência de Deus, mas vê Deus como um grande relojoeiro que criou o universo, depois deu corda nesse universo como se fosse um relojoeiro e deixou o universo tocar a sua existência sozinho.
é Deus que está além do universo, é a visão naturalista do mundo. Deus não age sobrenaturalmente na sua criação. É a visão de cientistas e pensadores como Voltaire, como Thomas Jefferson, né? Uma figura emblemática nos Estados Unidos, e Thomas Paine. A terceira cosmovisão, ou grupo, que pode ser encarado como uma cosmovisão, é o ateísmo, onde não se crê em Deus, onde o universo é simplesmente composto de fatores biológicos e físicos, né? E tudo é matéria autossuficiente e que, uma vez a matéria viva morrendo, acabou. É a visão de muitos autores, entre eles Karl Marx e Richard Dawkins. E depois nós temos o panteísmo, que é uma outra cosmovisão onde Deus e o universo, Deus e a sua criação se confundem. Deus está no universo e o universo está em Deus. É uma simbiose, uma junção, tudo é Deus, Deus é tudo. E essa visão, ela faz parte de religiões como o hinduísmo, como o zen budismo e a chamada ciência cristã, né? Então nós temos esses quatro modos de enxergar o mundo. E o cristianismo é uma cosmovisão teísta. O cristianismo crê num Deus pessoal, um Deus que intervém na sua criação, um Deus que age, que controla e que faz ou tem um relacionamento com cada uma das suas criaturas. Dessa forma, o professor John Lennox, ele diz, de acordo com a cosmovisão do indivíduo, ou do seu grupo, ou do grupo ao qual ele pertence, vai se dar uma resposta para a questão da dor, para a questão da morte, para a questão do sofrimento, para a questão da existência de Deus. Vai se dar uma resposta para o que está se passando. E nós não iremos nos ater muito àquilo que o Dr. John Lennox fala, porque eu gostaria até de estimular você a comprar o livro e ler, que é um livro baratinho e é um livro gostoso de ler, dá para ler em questão de minutos, né, de horas, não leva nem um dia para ler. Um livro muito bom mesmo, esclarecedor. Então não vou fazer aqui uma espécie de exposição do livro, porque o nosso interesse neste momento é exatamente tentar responder esta pergunta: onde está Jesus, onde está Deus, quando coisas ruins acontecem conosco, a partir do texto de João 11. E usamos tão somente o livro do professor John Lennox, Onde está Deus no mundo com coronavírus, a título de ilustração desse drama também, não pandêmico, mas de doença, que Marta e Maria vivenciaram com seu irmão Lázaro. Mas, fechando o livro do professor John Lennox, ele faz uma colocação esplendorosa citando o príncipe dos pregadores, Charles Randall Spurgeon. Uma forma assim bastante bela e poética de falar de Deus quando as situações são adversas e quando as coisas estão ruins. Quando a doença bate na nossa porta, quando o desemprego entra na nossa casa, quando nós perdemos a paciência, quando nós não enxergamos horizonte, enfim, o Dr.
John Lennox, citando Spurgeon, diz o seguinte: Deus é bom demais para ser cruel. E ele é demasiado sábio para estar enganado. E quando nós não podemos ver a sua mão, ou seja, a mão de Deus operando, fazendo uma intervenção nas dores, no sofrimento do ser humano, nós devemos confiar no seu coração, no coração de Deus, porque Deus é um Deus amoroso. Deus é justiça. Eu não queria e não gostaria de entrar nesta seara agora, mas gostaria de deixar com você esta ideia fundamental da Bíblia Sagrada. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Deus não é cruel. E o texto bíblico diz que esse Deus maravilhoso que nós servimos, agora voltando à história de Marta, Maria e Lázaro, e da doença de Lázaro, do irmão de Marta e Maria, é Lázaro que era um amigo de Jesus. Assim como Marta e Maria, essa família tão querida do Senhor, que morava em Betania, né? O Beit Anania, né? A casa de Ananias, ou a casa do pobre, né? Uma aldeia, uma vila pequenina próximo a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e essa família morava lá. Jesus, todas as vezes que ia em Jerusalém, normalmente se hospedava em Betânia, não ficava na cidade de Jerusalém, ficava na cidade, na aldeiazinha próxima, né? Na casa dessa família querida, Marta, Maria e Lázaro. Mas um dia, conforme um relato bíblico nos conta, em João capítulo 11, a partir do versículo 1, o texto diz que Lázaro adoeceu. Não diz qual foi a enfermidade. Diz que Lázaro adoeceu. E Marta e Maria, ambas, falaram com o Senhor, interessante, não apelando à misericórdia de Deus, que seria pertinente, não apelando ao poder de Deus, ao poder de Jesus, que seria consequente, não apelando a qualquer tipo de ação meritória, já que eles estavam ainda no mundo do judaísmo, né? O cristianismo ele nasce de fato em Pentecoste, com a fundação da Igreja de Jesus. Mas até então era um grupo de judeus que seguiam um rabino judeu que falava de amor, falava de compaixão e solidariedade. E esse rabino judeu, jovem rabino, 30 e poucos anos de idade, ele que tinha uma afinidade muito grande com essa família e estava num local distante, foi avisado por Marta e Maria sobre a situação na qual se encontrava Lázaro. E o texto é interessante, pois elas falam para o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, seu amigo querido, né, aquele que tu amas, o verbo lá é o verbo filéu, que tu gostas, aquele que tu tens uma afinidade muito grande com ele, ele está doente, Senhor. Elas não estão fazendo estão colocando uma palavra para cobrar de Jesus absolutamente nada. Estão tão somente ali levando diante de Jesus a sua prece como sendo uma prece afetuosa, de um Deus afetuoso, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso.
de um Deus que não é cruel. E meus irmãos queridos e minhas irmãs, é interessante notar que Jesus estava a mais de 40 quilômetros longe daquele lugar. E às vezes nós pensamos, em termos de quilometragem hoje, nós que vivemos na era do jato, com carros muito velozes, nós não fazemos ideia de como era difícil se deslocar na época do Senhor. Ou se deslocava através da montaria de um burrinho, de um jumentinho, ou de um cavalo, ou ia a pé. Normalmente Jesus fazia esses percursos a pé. E o texto bíblico diz que Jesus estava lá em João 10,40, no texto anterior a João 11, Jesus estava onde João Batista batizava, além do Jordão, hoje Jordânia, né? Na região conhecida como Transjordânia, né? Para além do Jordão. O texto diz lá em João 10,40 que novamente Jesus se retirou para além do Jordão. Jesus estava lá retirado, havia todo um clima pesado entre Jesus e a liderança judaica que fazia uma completa oposição ao Senhor Jesus. E possivelmente o Senhor estava em Betânia, não a Betânia da Judéia, onde moravam Maria, Marta e Lázaro, mas a Betânia da Transjordânia, a mais de 40 quilômetros, muito mais para além da Judéia, lá em cima, né? Quase já em direção a Samaria, Galiléia. E quando os mensageiros enviados por Marta Maria acerca da doença de Lázaro, pedindo ajuda a Jesus, o Senhor Jesus, em João 11,4, ele fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Imaginem isso, meus irmãos. Jesus não fez pouco. Jesus não depreciou aquele homem nem a sua família. Pelo contrário. Quando nós ouvimos, ou quando nós lemos esse texto, parece que algo não soa muito bem, não é verdade? A doença para a glória de Deus. Como assim? Uma doença para a glória de Deus? Deus vai adoecer uma pessoa para ser glorificado? Vai permitir isso? É muito complicado, não é verdade? Imagine falar isso, ou falar uma frase como essa, uma frase dessas, para um familiar de um enfermo. A pessoa está no hospital, passando muito mal, e de repente um abençoado solta uma pérola como essa. Essa doença é para a glória de Deus. É complicado. Só que é preciso que nós entendamos o que Jesus quis falar, para que nós não depreciemos e nem mesmo façamos uma interpretação equivocada daquilo que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou que essa doença não é para a morte e essa doença servirá para Deus ser glorificado. Apenas isso. Apenas isso. Deus será glorificado com essa doença. E Jesus permanece ali em Betânia, não a Betânia da Judéia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, mas a Betânia da Transjordânia. Ele permanece após ouvir a mensagem
de Marta e Maria acerca de Lázaro, aguardando a direção do Pai Celestial. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ele age na hora certa. Ele não chega atrasado, nem chega adiantado, ele chega na hora certa. E nós vamos entender por que o Senhor Jesus demorou um pouquinho para chegar. Uma caminhada de 40 quilômetros ou mais demorava mais de um dia para ser percorrida, para ser feita. E Jesus, diz o texto, que chegou no 4º dia, quando Lázaro estava sepultado. Após 4 dias da morte de Lázaro, no 4º dia foi o dia que Jesus chegou na aldeia de Marta e Maria. Mas nós precisamos esclarecer alguns pontos acerca da doença, da dor e da morte. Precisamos entender. E a primeira coisa a ser entendida é que todo ser humano é mortal. Abraão, quando intercedia diante do Senhor, lá em Gênesis 18, 27, ele disse: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Criador. Eu que sou pó em cinza. Abraão tinha consciência disso, da sua mortalidade. Todo homem é mortal. Todo homem é frágil. Todo homem é finito. Todo homem pode morrer a qualquer instante. Por mais que ele preserve a sua saúde, por mais que ele cuide do seu estado físico, mental e espiritual, ele pode morrer a qualquer instante. Como disse Rubem Alves, nós não somos bolha de aços, nós somos bolha de sabão. Deus, em hipótese alguma, se alegra com a morte da pessoa que não tem Jesus no coração, do ímpio. Do ímpio, ele é assim chamado porque comete a impiedade, Ou seja, não faz a vontade do Senhor. Não compreende aquilo que Deus deseja da sua vida. Não entrega a sua vida nas mãos de Deus. Não vive de acordo com aquilo que Deus pede, que Deus fala. Não esboça, não traduz, não comunica a vontade de Deus através da sua vida. Por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, ele diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, não. Na continuação do texto de Ezequiel, o profeta afirma que Deus fala, mas antes, o meu prazer é que o ímpio se converta, que ele mude, que ele se transforme num justo, num servo meu. Deus não se alegra com a morte de ninguém em absoluto, Por quê? Porque a morte, na verdade, não foi uma obra de Deus. A morte foi uma consequência do pecado do ser humano. Romanos 6,23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos os seres humanos, quando o primeiro ser humano pecou, ou seja, desobedeceu a Deus, ele transmitiu no seu DNA esse vírus chamado pecado, essa doença chamada pecado. E desde Adão até hoje, o único ser humano que não nasceu com pecado foi o Senhor Jesus. Concebido no ventre da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, sem ação de qualquer ente humano,
o ventre da sua mãezinha, recebeu a semente divina e ali houve a geração do Filho de Deus encarnado e ele foi o único ser humano que não nasceu em pecado, no pecado herdado de Adão. Mas mesmo tendo nascido assim, Jesus estava sujeito a pecar. Por isso que o texto de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, no caso Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, não pecou. Por isso que ele pode nos ajudar. Ele provou na sua existência terrena, nos anos que aqui viveu, nos anos que aqui passou, que o ser humano pode viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Mas nós, que não fomos gerados como Jesus o foi no ventre de Maria, sem pecado, nós fomos gerados em pecado. Carregamos o pecado original. Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, na injustiça. Eu nasci na iniquidade, na injustiça. E em pecado me concebeu minha mãe. É o pecado original que todo ser humano carrega. E esse pecado original, ele não é somente ou apenas os atos pecaminosos que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Uma mentira, uma expressão de ódio, uma intriga, um conflito, são pecados diante do Senhor. Mas antes do pecado enquanto ato, o ser humano é pecador como condição. A condição humana é de pecado. Nós nascemos no pecado. Por isso que o texto de Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Mesmo sendo todo homem pecador, mesmo sendo todo homem não merecedor da graça de Deus, Deus exerce a sua misericórdia sobre todos os homens, sem exceção, seja ele quem for. Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bom, Deus amoroso. Onde está Deus quando coisas ruins acontecem conosco? Jesus queria estar junto de Lázaro, e assim o fez, indo depois de Lázaro morto, já 4 dias sepultados, visitar aquele homem que já não era enfermo, mas era um defunto, para orar por ele e deixar que o Pai fizesse, através de si, um milagre espetacular, o milagre da ressurreição. Jesus poderia ter curado Lázaro de longe, como curou o servo do centurião, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13. Jesus disse uma palavra e o servo do centurião ficou curado. Lá na casa do centurião, Jesus estava longe da casa do centurião. A questão aqui não é geográfica. A questão aqui é de vontade de Deus. Jesus estava, Jesus vivia, Jesus andava debaixo da vontade do Pai. O que o Pai direcionava, ele fazia. Que exemplo do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a andar em conformidade com a direção de Deus. Porque todas as vezes que nós andamos na nossa própria direção, fazendo a nossa própria vontade,
exercendo a nossa própria autoridade, nós nos damos mal. Precisamos pedir orientação a Deus. Deus, ajuda. Eu sei que tu estás me ouvindo, eu sei que tu estás perto, eu sei que tu estás junto a mim. Me ajuda, Senhor. Nós precisamos compreender esse drama dessa família de Marta, Maria e Lázaro. E interessante, meus irmãos, que Maria e Marta, elas tinham a mesma expectativa em relação ao Senhor Jesus. Marta e Maria, que eram duas pessoas, apesar de serem irmãs, muito diferentes. Marta era elétrica, era uma mulher extremamente ágil, que fazia, acontecia. Maria já era mais na dela, era mais introspectiva. E nós conhecemos a história lá de Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Essa família era conhecidíssima. E Maria gostava de ficar perto de Jesus, conversando, aprendendo, enquanto Marta se preocupava muito com o dia a dia. Marta era aquela pessoa que sempre estava nas atividades domésticas do lar, não tinha muito tempo quase para nada. Ela queria executar muito bem feito e conservar sua casa muito bem arrumada. Mas interessante que as duas, nesse momento, tiveram a mesma expectativa e a mesma palavra para Jesus. Bem verdade que ambas se comportaram a encontrar Jesus quando Jesus foi até Betânia, de modo diferente. Uma ficou mais altaneira, a outra se ajoelhou aos pés de Jesus, mas ambas pronunciaram a mesma frase, a frase que nós abrimos a nossa reflexão de hoje. Qual foi a frase? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11, 21, Marta falando. João 11, 32, Maria falando. O que essas duas mulheres, servas do Senhor, precisavam entender? Que Deus, Jesus, nosso Senhor, um Deus bondoso, como diz Spurgeon, um Deus que é bom demais, um Deus que não é cruel, Ele não é um Deus somente do instante, somente da cura. Ele é o Deus da vida. Por isso que João capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida é um termo pleonástico, né? É alguma coisa que se presta a aumentar uma verdade do ponto de vista que ela fique bem clara, que seja incisiva, que seja elástica. Ressurreição e a vida são sinônimos, só se ressuscita quem está vivo, né? Você se ressuscitou é porque está vivo, não está mais morto. Ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a própria vida. Jesus falou ali em João também 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida, Jesus é vida. Jesus não é morte, Jesus é vida. E onde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? Meus irmãos, Jesus está próximo do servo dele. Jesus está junto ao seu povo. Jesus está conduído com a situação na qual a pessoa está. João 11:35 afirma que quando Jesus pediu para ver o túmulo de Lázaro,
E quando Marta e Maria a mostraram para o Senhor, onde estava sepultado o seu amigo, o texto de João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, ele diz que Jesus chorou. Jesus chora. Nós temos um Deus que tem sentimentos, um Deus que é afetuoso, um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso. Aonde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? Meus irmãos, Jesus, tal como o Pai, falou a Jeremias, no capítulo 23, o seguinte: Deus falando para o povo de Israel em sofrimento, em dificuldade. A mesma palavra que com certeza Jesus diria a você e a mim no dia de hoje. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Deus não é só Deus de perto, Deus também é Deus de longe. Deus é Deus presente, é Emanuel, é Deus conosco, Deus que comunga com as nossas dores, com o nosso sofrimento, comunga com a nossa situação difícil, Ele responde às nossas petições, à nossa oração. Jesus chegou no quarto dia, o dia que na visão judaica era impossível de Lázaro ressuscitar, porque para os judeus daquela época, a alma ficava pairando em torno do corpo durante 3 dias antes de ir para o mundo dos mortos. Até 3 dias era possível que a alma entrasse novamente no corpo e a pessoa revivesse. Mas para quebrar essa lenda, para quebrar esse conhecimento fictício, para quebrar essa teologia rasa, Jesus chega no quarto dia, fica conduído com a situação de Marta e Maria, chora diante do túmulo de Lázaro, pede para tirar a pedra do túmulo, abrir a sepultura. E ele convoca o morto, o defunto, o finado para a vida. Ele até quase foi impedido pela própria irmã de Lázaro, a nossa querida Marta, né? Uma mulher muito prática, muito ordeira e muito ciosa dos seus deveres. Lá em João 11, capítulo 11, versículos de número 39, ela fala para Jesus: Senhor, quando Jesus manda tirar a pedra, meu irmão já cheira mal, já fazem 4 dias que ele está sepultado, Senhor. Faz isso não. Olha só, Jesus falando para tirar a pedra. Jesus que disse ser e é a ressurreição e a vida. Jesus que é o Senhor do universo, Logo divino, Verbo de Deus. Jesus que é o Deus conosco, Deus presente. E a Marta diz: Senhor, não faz isso não. Faz isso não, Senhor. Olha só. Onde está Jesus quando coisas ruins acontecem conosco? Morte é ruim. A morte não é boa. Deus não criou o ser humano para morrer. A palavra de Jesus em João, capítulo 11, para Marta foi: Eu sou, versículo 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, versículo 26, não morrerá
eternamente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele, além de comprar a salvação da nossa alma, ele também comprou a libertação do nosso corpo da morte. Porque aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e a promessa da ressurreição ou da transformação do seu corpo para um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo perfeito, um corpo sem doença, um corpo sem dor, um corpo sem mácula, um corpo segundo a operação maravilhosa de Deus. Que nesta hora você possa pensar em meio a esta pandemia, em meio a estes dias tão difíceis e tão tristes, onde mais de 700 mil pessoas no mundo inteiro já perderam a sua vida para a Covid-19, para o coronavírus. Que nós possamos proclamar, meus irmãos, que Deus é um Deus de misericórdia. Que nós possamos ver, e isso o doutor John Lennox fala muito bem neste livro, que a cosmovisão reinante no nosso mundo, infelizmente, relega Deus a segundo plano. E ele cita nesse livro as autoridades que nós tínhamos, principalmente na Europa, no início do século XX. Ele que é o Dr. John Lennox, um homem de mais de 70 anos, e pôde ver isso de perto no seu país, na Inglaterra. Homens como Winston Churchill, homens que eram governantes, mas que na hora que o calo apertava, que a dor aparecia, que as coisas ruins surgiam, eles convocavam a população para orar a Deus. Não de uma forma meramente burocrática, mas de uma forma humilde, de uma forma bastante piedosa. Não eram perfeitos, como nenhum ser humano é, mas demonstravam a sua cosmovisão de que há um Deus nos céus que escuta a oração. Eu gostaria de convidar você hoje, agora, a pensar neste Deus que está nos céus e seu Espírito Santo está na terra e que o seu Filho tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra para repreender seja qual for a enfermidade, para resolver seja qual for a causa, para atender seja qual for a oração. Seja um problema simples, como uma dor de cabeça, fruto de uma caminhada ao sol, ou mesmo o coronavírus, essa SARS-2, essa doença terrível. Seja qual for a questão, que você agora curve a sua fronte, curve a sua cabeça, fale com Deus, peça a Ele misericórdia, fale com Ele. Lembremos da frase dita pelo Dr. John Lennox, que é de lavra de Charles Spurgeon. Deus é bom demais para ser cruel. Ele é demasiado sábio para estar enganado. E quando nós não podemos ver a sua mão, nós devemos confiar no seu coração. Um coração de misericórdia, um coração de bondade, um coração de amor. Que você
chegue a esse Deus trino e poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus, que você se achegue a Ele agora e fale com Ele: Senhor, minha situação, essa e essa é tão ruim, Senhor. Por favor, me ajude, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não tenho nenhum mérito em mim mesmo, mas, Senhor, Tu tens todo o poder nos céus e na terra, e pelos méritos que Tu conquistaste na cruz do Calvário, Senhor, atende a minha oração, atende o meu clamor. Escuta, Senhor, a minha petição. Ajuda, Senhor, a minha dor. Ajuda, Senhor, nesta hora. Conte para Jesus aonde está doendo. Conte para Jesus o seu drama, a sua dificuldade. Fale com Ele. Eu tenho certeza que o Jesus que chorou em Betânia, diante de um túmulo, Ele também irá se compadecer de ti e irá te ajudar da mesma forma que ajudou Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente e que você possa ver no Deus menino, no Deus maravilhoso, no Deus jovem, no Deus poderoso, no Deus majestoso, no Deus grandioso, no Deus amoroso, em Jesus de Nazaré, no seu Pai, que é um Pai de amor, conforme João escreveu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tinha nem mesmo palavras para descrever essa grandiosidade do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Grande, muito grande, né? Tem um hino, um louvor de criança, né? Grande, tão grande. Esse amor imenso é o amor de Deus. Creia no Deus de amor. Creia no Deus benigno. Creia no Deus bondoso. O coronavírus foi apenas uma situação infeliz na qual esse vírus saiu de um animal e passou para um ser humano. Os seres humanos, às vezes, né, não se dão conta dos seus limites, ultrapassam de forma a se alimentar de coisas ruins, de ultrapassarem fronteiras, mas Deus não quer, em hipótese alguma, castigar, maltratar, disciplinar, machucar ninguém. Deus amou o mundo e Deus ama o mundo. O que significa isso? Deus ama as pessoas. Deus ama todos os seres humanos. E Deus quer fazer o melhor para você e para mim. Que você e eu, nós possamos aceitar esse amor de Deus no nosso coração e saber que Deus está conosco. Seja em que momento for, em que situação, Ele está do nosso lado. Creia nisso e que Deus te abençoe. Amém.